Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a você, a Roseli, né, pela oportunidade de divulgar o trabalho. Esse agradecimento não é só em meu nome, em nome da equipe multidisciplinar e, sobretudo, em nome dos pacientes, pela possibilidade de a doença ter mais visibilidade. Porque, na verdade, eu não acho que é a doença que é negligenciada, é o paciente que é negligenciado. Ele é que sofre a negligência. E a história desse ambulatório começou em 1987, quando eu era responsável pela enfermaria que internava pacientes com problema de insuficiência cardíaca. Só que, às vezes, eu tinha, por exemplo, uma enfermaria completa, com 8 leitos, só de pacientes com já comprometimento cardíaco grave, já que ele está internado, né? E esses doentes tinham alta, e uma semana depois eles voltavam, porque eles não tinham onde ser atendidos, praticamente não existia o SUS ainda, né? E aí, então eu pensei, vamos montar um ambulatório para atender aqueles que estavam internados, porque eu não tinha equipe suficiente para atender todos. Então, pelo menos aqueles que saíam, eles iam no ambulatório e a gente continuava acompanhando, e isso teve um impacto nos reinternamentos, diminuiu os reinternamentos e também os atendimentos de urgência. Mas isso foi muito lento, entendeu? Foi muito difícil. As pessoas diziam que não ia dar certo, como é que eu ia montar um ambulatório? E quando eu falei na associação, a coisa foi realmente mais impactante, contrária, que dizia como você vai montar uma associação de analfabetos, né? Como se isso fosse um impedimento. E a história mostrou que não, né? Afinal de contas, hoje a gente tem 21 associações. Então, a ideia foi que esse paciente participasse mais. E essa relação médico-paciente, por si só, ela já é assimétrica, né? De um lado, você tem, pelo menos, o suposto saber e a saúde, e do outro lado, você tem o não saber e a doença. E uma coisa é estar do lado do médico, outra coisa é estar lá do lado do paciente. A ideia era horizontalizar um pouco mais essa relação, né? Para que a gente pudesse escolher mais, sobretudo, a questão subjetiva, que eu acho que o grande erro da medicina é que ela não valoriza o subjetivo. Como o subjetivo a gente não consegue medir nem ver, e é o que caracteriza a individualidade, o subjetivo deixa o médico apavorado, porque sai do algoritmo, né? Então, a coisa foi aumentando, o número de pacientes também. Conseguimos, então, uma parceria com o Hemocentro. Então, esse Hemocentro, que era o Hemop, que na época era a doutora Cristina Carrazone, a presidente, todos os pacientes que iam doar sangue eram soro positivo, e eles eram encaminhados para nós. Então, a gente já tinha essa primeira parceria, e é importante porque esses pacientes que vão ao Hemocentro, na maioria das vezes, eles não têm nenhuma lesão visceral, eles se sentem bem, eles têm só uma forma indeterminada que eu podia resumir, que são pacientes que têm a sorologia positiva, mas a longo prazo, em 10 anos, eles têm a mortalidade igual a nós. Enquanto eles permanecerem assim, por exemplo, a paciente que Chagas descobriu a doença, que foi Berenice, né? Berenice morreu com quase 80 anos de outra doença. Mas eles chegam no ambulatório achando que receberam uma sentença de morte quando ele recebe a cartinha dizendo que o sangue dele não vai ser aproveitado. Então, a ideia, naquele momento, era atender esses doentes, inclusive no dia só para eles, para que eles não encontrassem aqueles doentes que já tinham lesão e imaginassem, ele sou eu amanhã. Então, na quarta-feira, nós ficamos atendendo, porque essa consulta era muito mais uma consulta para tirar os mitos. Dizer, por exemplo, que o fato dele ter a sorologia, ele não ia desenvolver a doença. O retrato de Berenice está no ambulatório, a gente mostra ele. Berenice, pequenininha, quando Chagas descobriu a doença, e Berenice, ela morreu em 1988, quer dizer, já com a idade avançada, e tentamos mostrar para eles que, necessariamente, essa sentença de morte pode ser transformada numa sentença de vida. Então, é muito mais uma consulta realmente para você ver o impacto da doença naquela pessoa. Por exemplo, alguns acham que Chagas é ferida no coração, né? Eles não imaginam que é uma homenagem a Carlos Chagas, entende? Nada disso eu sabia, Fernanda. Eles me ensinaram isso. Ou seja, a minha aproximação com eles, numa relação mais horizontal, é que me fez entender muita coisa que eu tinha conhecimento teórico, mas eu não tinha o conhecimento que eles têm, o conhecimento experiencial,
e que agora, pela minha presença já há 30 anos com eles, eles têm uma relação comigo e eles desabafam muito essas questões relacionadas, por exemplo, à parte sexual, né? Eles ficam com muito medo e, normalmente, o médico não aborda isso. E o silêncio do médico geralmente funciona como proibição. A questão trabalhista também, que muitas vezes eles têm direito à aposentadoria e a gente não consegue, a gente tem que judicializar pela associação. Ou seja, eu tentei ver se eu tirava um pouco a visão da doença e passava essa visão para a pessoa portadora da doença, que seria a medicina da pessoa, digamos assim, contra a medicina da doença. Né? Na medicina da doença é como se entrasse um coração. Não entra um coração, entra uma pessoa. Só para você ter uma ideia, 20% das pessoas que procuram o cardiologista, o problema não é cardíaco, é emocional. É muita gente. Ela sente aqui no coração, com todo o simbolismo que o coração tem, tanto do ponto de vista religioso como profano, a doença do coração tem um impacto muito negativo. Coisas que não foram ditas a gente, como eu digo aos meus alunos, eu estou entregando para vocês o que eu não tive. Eu tive que aprender isso com eles, e revendo muitas coisas assim que naquele momento eu não tinha essa visão. Eu acho que, se a gente puder, primeiro, sensibilizar pessoas para se interessarem pela doença. Como você sabe, é uma doença com pouca visibilidade. Fizemos o encontro para ver como estava o ensino da doença na América do Sul e no Brasil, em 2009, e foi muito chocante como faculdades que não ensinavam doença de Chagas, que a gente considera a mais brasileira das doenças, porque nenhuma descoberta, o pesquisador conseguiu descobrir tudo, né, ao mesmo tempo, e, sobretudo, chamar a atenção para a questão social, uma doença que é gerada pela pobreza e gera mais pobreza, né? Você não pode falar da doença de Chagas sem falar do social, é antiético. Essa doença é uma doença social e Chagas já falava isso. Não estou falando nada novo, ele já tinha essa visão, além de ser um exímio pesquisador, ele conseguia manter também a visão humanística, que é algo que a medicina está precisando resgatar. Acho que a gente tem competência técnica, mas nem sempre a competência técnica vem aliada à competência humana. E medicina, na verdade, é ciência, arte, tecnologia e humanismo, não é só ciência. Né? Como em algum momento eu confesso a você que eu acreditei, né? Mas não é. Né? Tanto é que você pode ter um excelente pesquisador, mas necessariamente ele não é um bom médico, porque ser médico vai além da técnica. Você tem que fazer uma empatia, e essa empatia vai além da empatia corporal, a empatia da alma. E escutar. Né? Aquela brincadeira que a gente diz, só existe curso de oratória, não existe curso de escutatória. Né? Quando, na verdade, a gente precisa escutar, né? Que é diferente de ouvir. Você pode ouvir e não escutar. E quando a gente deixa o doente falar, ele entrega o diagnóstico. É incrível como ele começa a dar pedras que a gente vai chegando ao diagnóstico, além de diminuir o medo deles. Quando eu digo para eles, quando a gente fala do monstro, o monstro diminui. Então, nesse período, o que a gente tem feito foi ampliar essa visão. É uma doença complexa, onde entra o social, biológico, psicológico, espiritual. Então, como que uma doença tão complexa eu posso simplesmente analisar ela do ponto de vista biológico? Eu pensei que a gente tinha que ver esse doente transcendendo o biológico. Não que o biológico não deva ser visto, não é isso. Eu só acho que a gente tem que transcender, porque senão fica incompleto. É como eu digo, um corpo sem alma, né, é um cadáver, e uma alma sem corpo é um fantasma. Então, não dá para você tratar alguém, eu vou tratar o corpo dele. Ele, quando adoece, ele adoece como um todo. Desde 2013, a gente tenta descentralizar, ou seja, a gente está viajando para o interior para treinar o pessoal da assistência primária, porque 80% dos doentes com Chagas podiam ser atendidos na atenção primária, porque são doentes que não têm complicações graves. E, quando precisasse de alguma atenção mais complexa, a gente atenderia no nosso ambulatório. Só que a gente ainda faz assistência primária, secundária e terciária. Uma boa parte disso, Fernando, é que os doentes não querem. Eles preferem sair da cidade para vir para cá.
Às vezes, pela própria o elo médico-paciente, que foi uma outra coisa que nós conseguimos, o doente ser atendido pelo mesmo médico. Isso faz uma diferença enorme. Ele sabe o nome do médico, né? Então, nesses 30 anos, a gente comemorou o aniversário de uma doente de 90 anos, né? E ela é acompanhada pela doutora Glória há 90 anos. Há 90 anos, não, há 30 anos. Isso criou um vínculo, né? Se cada vez mesmo quando eu estou com o residente, que o residente atende, eu apareço para o paciente saber que eu estou por trás daquilo, né? O residente está lá, não é que o residente tenha feito nada errado, mas é muito simbólico. Olha, o médico que me atendeu, ele continua, enfim, me assistindo. Então, essa parte que, como eu digo aos meus alunos, eu vou falar para vocês o que não está no livro, o que eu aprendi pela vivência. E eu acho que quando a gente encontra um paciente, sobretudo cardiopata, mas o Chagas, o sofrimento é maior, porque existe o estigma, né? O doente com Chagas, primeiro, chamado de chagásico. Nesse último capítulo que eu escrevi para a diretriz, eles me pediram para escrever sobre como montar um ambulatório. E a associação e a Federação Mundial das Associações, a gente conseguiu fazer um documento pedindo para não usar esse termo. Porque quando você diz chagásico, você está, na verdade, adjetivando ele pela doença. E aquilo choca. Está melhorando, mas ainda é muito comum a gente usar o termo. Mas é só para a gente começar a ver como a pessoa do doente tem que ser levada em consideração. Porque para o médico, chagásico é chagásico. Mas para a pessoa que tem a doença, o significado é outro, né? Então, eu acho que a ideia foi essa tentativa. Começamos com eu, como médico, e uma enfermeira, e nesses 30 anos a gente conseguiu comprar uma casa. Hoje a gente tem 4 consultórios, tem 12 médicos, tem nutricionista, tem psicólogo, uma assistente de TO, terapia ocupacional, que faz a parte na sala de espera, quando os doentes estão esperando, ela conversa com eles e faz atividades, porque o médico só não dá conta, Fernanda, de todos esses aspectos. Ele tem que entender que o paciente com Chagas é muito complexo para ele achar que resolve tudo. Ele vai, no máximo, ajudar na parte biológica, mas ele tem que entender que aquela pessoa não é só corpo. Ela tem, na verdade, toda uma história. São pessoas que têm uma história extremamente sofrida. Como a gente diz, diante de um paciente com Chagas, a gente tem que fazer uma terapia intensiva de sofrimento. Sofrimento biológico, sofrimento psicológico, sofrimento espiritual. Então, é sofrimento. Não é, quando a gente adoece, não é o órgão que adoece. A gente adoece como um todo. Não é só o coração. E a família adoece. Então, se você não conseguir que a família seja seu aliado para formar a tríade terapêutica, você vai ter muito mais dificuldade de assistir esse doente. Se você tem a família como seu aliado, é muito mais fácil. Por exemplo, uma outra coisa que eu aprendi, quando a gente diagnostica uma paciente com Chagas, uma mulher, a gente sempre pede para os filhos virem ao ambulatório. Não tínhamos condição de fazer isso. Hoje a gente faz a busca ativa para ver se a mãe não transmitiu a doença para o filho. Muitos filhos se recusam, porque eles não querem saber. Isso também eu não sabia, né? E não adianta a gente dizer, olha, é para ver, porque você pode ser tratado, você é jovem, o tratamento nas pessoas mais jovens, os resultados são melhores, mas é a autonomia dele, eu não posso obrigar ele. Então, veja como essas coisas não estavam no livro, né? E como eu só aprendi com eles. Se eu não tivesse tido a capacidade de entender que eles têm coisas para eu aprender, né? Que esse aprendizado é de mão dupla, né? Hoje eu me sinto um médico muito mais rico na visão humana e eu devo a eles isso. Porque quando você trata de um doente com Chagas, é o que há de mais vulnerável na sociedade, né? 85% não sabe ler, ou melhor, eles não tiveram oportunidade de serem alfabetizados. Não é que eles são analfabetos, né? Eles não tiveram a oportunidade que eu tive, que você teve. Então, essa desigualdade chama muita atenção no paciente com Chagas, a ponto de a própria associação, muitas vezes, ter que dar a cesta básica. Então, veja como o universo de vulnerabilidade dele vai além do órgão. Então, essa é a medicina da pessoa. O ambulatório é de assistência, né?
ensino e pesquisa. Então, a gente tem várias teses desenvolvidas lá. Tem uma tese muito interessante, que é de uma filósofa da USP, que veio fazer a tese lá. Quer dizer, é algo que mostra que a gente abriu realmente essa visão. Acho que os pesquisadores da área humana deviam cada vez participar mais, porque, como é uma doença, como eu disse, social, eu acho que tem vários aspectos do paciente que não são estudados, né? A gente estudou muito parasita, a gente estudou muito a lesão cardíaca, a lesão digestiva, mas o homem portador, dentro dessa perspectiva que eu te relatei anteriormente, tem pouca coisa. Eu falo do coração, mas sim, e aquele dono do coração? Como é que é? Como é que é o cotidiano dele? Né? Como é que é ele sair do interior dele às 3 da manhã para ser atendido à tarde, no TFD, que é o tratamento fora do domicílio? E a ideia era descentralizar para evitar o TFD, né? Mas isso está sendo muito difícil. A gente tem treinado o pessoal da assistência primária, mas o turnover da assistência é muito grande, quer dizer, de repente já muda o médico e você tem que começar tudo de novo. Eu diria até que é uma ousadia nossa tentar, mas em algumas situações conseguimos. Por exemplo, numa cidade que fica a 800 quilômetros daqui, Petrolina, a gente já tem uma pessoa que consegue atender os pacientes, e esses doentes só vêm para a gente naqueles casos que implicam implante de marca-passo ou num cardiodesfibrilador. E o outro aspecto é que eu entrei como cardiologista, né? E aí eu fui ampliando a visão, porque na cardiologia a gente também fica no coração. A gente estudou muito o coração, a parte elétrica, tudo isso é importante, mas fica incompleto. Fica incompleto porque eu não sei aquilo que eu falei, como é a experiência dele com a doença. E, como eu disse, a parte subjetiva, sobretudo agora que querem transformar a medicina numa ciência exata, o que eu acho uma catástrofe. A medicina jamais será uma ciência exata, né? O ser humano tem uma verdade paradoxal, a gente é semelhante e diferente. Isso aí já diz tudo, né? Então, cada pessoa que senta na sua frente, ela é única. Como eu digo aos alunos, olha, eles têm a mesma doença, mas eu vou tomar conduta diferente pela circunstância. Afinal, o homem é ele e sua circunstância, né? Então, isso é que eu acho que a gente tem que resgatar, que existia sim. Eu acho que a medicina, a visão dela antes, digamos, a gente podia não ter tantos avanços tecnológicos, mas a gente conseguia suprir esse lado do sofrimento com muito mais, digamos assim, competência. Eu tenho, às vezes, uma inflação de competência técnica e uma deflação de competência humana. E, às vezes, esse choque de falta de competência humana com grande competência técnica pode ser perigoso, porque você acha que a técnica vai resolver tudo. Nada contra a técnica, não é isso. Eu, como cardiologista, eu acho que foi a especialidade clínica que mais evoluiu tecnicamente. Mas isso não significa que eu não precise olhar o paciente. Por exemplo, a gente fez telemedicina na pandemia. Ajudamos vários doentes, mas eu confesso que não é a mesma coisa, porque com a presencial eu vejo a linguagem não verbal. Você pode estar me dizendo uma coisa e teu olhar diz outra. E eu vou confiar mais no teu olhar, porque a comunicação verbal mente menos. Não verbal, aliás. Né? Então, a ideia, digamos assim, do que eu acho que foi novo em relação à abordagem da doença de Chagas foi, sem deixar a parte, digamos assim, a parte biológica. Claro que a gente tem médicos de manhã e de tarde, temos 4 médicos que só faz o acompanhamento do marca-passo. Muito frequentemente a gente implanta muitos marca-passos. O SUS nunca faltou com marca-passo, só que tem uma coisa paradoxal. Ao mesmo tempo que eu tenho um marca-passo fácil, numa semana, falta remédios básicos. Veja que paradoxo, né? Então, às vezes, você não tem o básico da medicação. E aí, muitas vezes, a associação compra essa medicação para dar àqueles doentes mais miseráveis, porque não é assim, não existe não pobres, existem os mais pobres. O que não é fácil você diferenciar quem precisa, porque, na verdade, todos precisam, né? Claro, sem dúvida.
Por exemplo, o trabalho que o Mohan vem fazendo com Hansen, né? É um trabalho muito antigo, eu acho que é um dos primeiros trabalhos com pacientes. Hoje a gente tem no mundo inteiro várias associações de pacientes, existe inclusive um instituto que agrega todas as associações do mundo. Há 2 anos a gente conseguiu inscrever a Federação Mundial das Associações. Então, é algo que está se disseminando muito e eu acho muito, digamos, positivo, porque o doente começa a sair de uma posição passiva para uma posição ativa. Por exemplo, quando a gente começou, a ideia é que não ia adiantar, que esses doentes não iam se manter a longo prazo. E o que a gente está vendo, a gente já vai na 10ª eleição, eu acho, né? Porque alguns foram reeleitos a cada mandato é de 2 anos. Claro que existe uma série de dificuldades que nós temos que ajudar, mas, dentro do possível, a gente dá autonomia para eles crescerem, né? Para não ficar aquela coisa paternalista, né? E eles têm crescido. Eu acho que eles hoje têm uma noção de que eles têm direito, de que não é favor. Então, acho que você tem razão. Acho que qualquer outra doença pode, de certa maneira, mudar esse foco da doença do órgão para o paciente como um todo, diante da sua circunstância. Porque se eu não levo em consideração a circunstância, como é que eu vou passar uma medicação que eu sei que ele não vai comprar? Então, isso é falta de consciência social, né? E você não pode trabalhar com doença de Chagas ou doenças negligenciadas sem ter a consciência social, porque é a primeira coisa que você é exigido para ver e saber que você vai ter pouquíssimo apoio. Por exemplo, os laboratórios não têm interesse. Esse ambulatório é de doença de Chagas e insuficiência cardíaca. Se você perguntar por que eu agreguei a insuficiência cardíaca, porque a insuficiência cardíaca é democrática, dá em qualquer um, então tem ajuda. A doença de Chagas não é democrática. Então, são 53 anos o último medicamento, né? 53 anos. Mas eu diria que trabalhar com a doença de Chagas, Fernando, ela dá um salário espiritual que não tem preço, viu? O reconhecimento desses pacientes torna o trabalho muito gostoso, assim, no sentido de ver o quanto eles melhoram não só fisicamente, mas também como eles crescem como ser humano. Então, eu acho que é muito legal você devolver vida, né? Vida no sentido mais amplo, não é só a vida biológica, né? Eu diria que, se eu tivesse que começar, voltaria a me interessar pela doença, né? Recebi várias propostas para colesterol, para hipertensão. Nesses temas já tem muita gente, né? Já tem muita gente. Então, eu acho que eu iria contribuir muito mais, ou acho que contribuir, nessa doença onde a gente tem poucas pessoas interessadas. O ambulatório tenta formar novos chagólogos, como a gente chama, né? Tem aparecido um ou outro que tem tido constância de propósito, que é uma coisa que trabalhar com Chagas exige. Eu digo que a facilidade em Chagas é exceção, né? Mas nós conseguimos comprar a casa com doação. A casa perto do hospital, porque qualquer emergência é só atravessar a rua. Claro que a reitoria nos ajudou e nos ajuda ainda, mas sair de uma sala para uma casa é algo realmente que vale a pena, no sentido de que a gente cresceu, de que a gente está conseguindo dar um atendimento melhor a esse paciente. Por exemplo, eles dizem muito que eles não são chamados pelo número, eles são chamados pelo nome. Então, Joanda participou de uma aula que eu dei para os alunos de graduação e ela depois falou para vender umas camisetas, né, lá da associação. E uma das coisas que ela falou foi isso: lá eu sou chamada pelo meu nome, não pelo número. Porque quando você chama o nome, você diz à pessoa, você existe, né? É que são coisas, né, muito filigranescas, né? Mas só quem sabe é a pessoa que é doente. Eu não posso falar sobre ele. O conhecimento experiencial é de cada pessoa. E eu gostaria que alguém tivesse me dito isso na graduação.